Estamos aqui em mais um podcast do CNCR, dando um desdobramento para aquelas ações que nós precisamos tomar como sociedade para melhorar o nível das instalações, dos sistemas que geram saúde e qualidade de vida para a nossa população. Estamos aqui com Bernardino Gomes, diretor de fiscalização e normas do CFT, Conselho Federal de Técnicos. E estamos com Leonardo Salles, que é o presidente do Sindratar, do Sindicato de Ar-Condicionado, Ventilação e Exaustão do Estado do Rio de Janeiro. São esses sindicatos que compõem o CNCR, o Conselho Nacional. E eu acho que a gente pode abrir, Leonardo, com o Bernardino, falando para a gente um pouquinho, porque a cadeira dele ela é extremamente importante nessa arrumação que o mercado precisa sofrer para que a população passe a ter saúde e qualidade de vida. E, Bernardino, a gente não está falando só do ar-condicionado nos ambientes, vamos chamar, nos ambientes fixos, os móveis também. Então, numa unidade móvel que está numa feira, num evento, ela precisa ter a mesma qualidade do ar. Um ônibus, um metrô, um trem precisa ter a mesma qualidade do ar. A gente viu aí que durante a Covid, quem não saiu de casa teve uma saúde melhor. Quem precisou pegar ônibus acabou se contaminando. Então vamos lá, Bernardino, conta pra gente como é que o CFT está trabalhando e quais as ações práticas para que a gente consiga, de mãos dadas todos, transformar essa realidade. Olá, Ricardo, boa tarde. Agradeço o convite de poder participar aqui com você dessa importante matéria que a gente vai debater. É um tema pungente que a sociedade precisa ter conhecimento dos impactos que esse serviço feito de forma aleatória, sem conhecimento técnico-científico, pode causar à população. É importante que a gente trate desta forma, né? Que a gente discuta, que a gente busque apoios, busque parceiros para a gente procurar evoluir. Então, eu agradeço a você, ao seu conselho, ao Leonardo também, como presidente das empresas, que a gente possa construir essa conformidade para poder levar segurança à sociedade brasileira, né? Então, o nosso objetivo, enquanto Conselho de Fiscalização Profissional, é defiscalizar a profissão para proteger a sociedade, né? Então, quero deixar aqui o meu muito obrigado a você, dar um bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos ouvintes que a hora que forem nos assistir, né? Eu fico muito feliz de poder estar aqui. Eu Bacana. Quero trazer para vocês, no primeiro momento, se você me permitir, Ricardo. Por favor. A importância do tema, né? E aí a gente, muitas vezes, avalia só o momento de climatização interna das nossas residências ou dos ambientes de trabalho, mas a gente tem outros pontos de climatização, refrigeração, ventilação, que são as unidades móveis de saúde, que são as ambulâncias, os centros cirúrgicos dos hospitais, as UTIs. Então, tudo isso aí ninguém presta muita atenção no que acontece quando alguém vai para um centro cirúrgico, Ricardo. E a gente tem que estar ali presente para fazer aquela manutenção, deixar aquele equipamento funcionando, porque isso influencia ali na segurança e na saúde daquele paciente no momento da cirurgia. Então, ela envolve muito mais coisas. Ambiente confinado, como você vai no ônibus hoje, por exemplo, o clima hoje é de chuva, chuvoso, então nós temos os vidros dos ônibus todos fechados, superlotados, precisa de filtragem, precisa de entregar uma troca, entregar ar de qualidade em qualidade. Perfeito. Para as câmaras frigoríficas, nós temos instalações, bares, restaurantes, lanchonetes, navios, containers frigorificados,
as ilhas que armazenam produtos nos supermercados, né? Lá tem containers que armazenam alimentos, também precisam de atenção. Então, é uma gama de produtos e serviços que a sociedade é usuária direta e indiretamente. E é importante que a gente traga esse debate para a sociedade, para discutir com eles. A mão de obra qualificada, a mão de obra habilitada, para poder levar um serviço de segurança para a sociedade. Eu quero agradecer a você da gente poder participar nesse debate. É a minha parte introdutória e estou à sua disposição. Muito obrigado pela gente convidar. Obrigado, muito obrigado, Bernardino. E, Leonardo, o Bernardino falou dessa questão da mobilidade, das unidades móveis, mesmo nas câmaras frigoríficas. Como é que fica a questão da qualidade do ar quando o profissional que trabalha com aquela proteína animal, de repente passa o dia inteiro ou o expediente dele dentro de uma câmara frigorífica? Como é que fica essa questão? Nós tivemos no CNCR uma questão durante a Covid perguntando se a carne não estaria contaminada, porque os frigoríficos começaram a ter muitos trabalhadores contaminados com Covid. Opa, será que a carne também não ficou contaminada? E quase ali naquele momento tivemos um desabastecimento nacional. O Brasil, um dos maiores produtores, se não o maior produtor de proteína animal do mundo, de repente poderia ter ficado em setembro de 2020 desabastecido de carne. E é lógico, o CNCR ele cuida da questão, as empresas que compõem, da qualidade do ar. Se a carne está ou não contaminada não era a nossa praia e nós não podemos responder, mas podemos apontar algumas irregularidades que aconteciam nesses frigoríficos. Espero que tenham corrigido. Conta um pouquinho o que o Sidratá está fazendo, como que você está trazendo inovação para esse segmento e até mesmo a questão da certificação profissional. Sim. Ricardo, primeiramente quero agradecer também o convite de estar aqui participando desse bate-papo. Para nós do Sindratar é muito importante esse tipo de discussão e é esse trabalho que nós temos realizado no sindicato, já não é de hoje, é um trabalho que vem evoluindo ao longo dos anos. É um trabalho que é baseado no treinamento e aperfeiçoamento técnico dos profissionais do setor. E para isso, nós conseguimos muitos acordos de colaboração, conseguimos também patrocinadores que entenderam a necessidade e a demanda que o nosso mercado do Rio de Janeiro tem no momento e investiram em nosso projeto de centro de treinamento. Então, hoje, a gente possui o centro de treinamento mais completo e tecnológico do Rio de Janeiro, onde os profissionais estão recebendo capacitação, treinamento, para instalação desde split, VRF e sistemas de água gelada. E a gente está desenvolvendo cada vez mais as parcerias e os acordos de colaboração para que isso possa ser estendido ao maior número de pessoas possível. Então, com relação à manutenção, a manutenção é um problema crônico do Brasil, né? E no Rio de Janeiro não é diferente. Então, nós temos falta de mão de obra qualificada, mas também temos um problema crônico de contratação, né? E aonde o CFT tem um bom trabalho que tem sido desenvolvido ao longo dos anos para que os técnicos possam efetivamente ter o seu lugar no mercado e que esta profissão possa ser valorizada no mercado também. E é um trabalho que nós do sindicato também fazemos com o próprio cliente final, com o nosso contratante, né, das nossas empresas, que é um trabalho que a gente tem desenvolvido de conscientização,
porque, infelizmente, muitos clientes não têm a consciência da contratação correta e o que é necessário para uma boa contratação. Então, com relação a isso, o próprio CNCR fez um trabalho muito importante, né, com relação aos cadernos técnicos, cadernos de contratação, de aconselhamento de contratação de profissionais, e que isso é uma função da gente estar desenvolvendo e divulgando cada vez mais. Legal, legal. Então, Bernardino, o Léo falou de qualificação, a gente estava batendo um papinho um pouquinho antes. Conta pra gente como é que é o entendimento do Ministério da Educação com relação à especificação, qualificação. Como é que funciona isso? E depois, como é que o CFT tem trabalhado essa questão? Bem, Ricardo, o Conselho Nacional de Educação, através da sua resolução CNE 001/2021, ele cita lá as normativas para especificar como é que se dá a fase do ensino no Estado brasileiro, e em determinado ponto ele cita lá o que é capacitação, o que é qualificação, o que é habilitação e o que é especialização. A capacitação é um curso que dura aí 40 horas, 60 horas, 80 horas, né? São aplicados a profissionais de ofício que já vêm aí com algum conhecimento, e aí você vai formando ele gradativamente num determinado pedaço, você vai formando por escala. A qualificação, você pega um profissional e, por exemplo, nós estamos tratando aqui de máquinas térmicas, e você vai dar um princípio de funcionamento de máquinas térmicas, como que funciona, né? As habilidades que ele precisa ter, os equipamentos que ele tem que manusear, você vai dar uma qualificação. Essa qualificação, ela tem que ter duração mínima de 20% da carga horária de um curso técnico. Essa é a qualificação. Os técnicos hoje, técnico de mecânica ou técnico em refrigeração e climatização, que são as duas modalidades técnicas que existem hoje no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos que tratam de refrigeração, 1.200 horas, 20%, dá 240 horas de formação para um profissional ser qualificado. O profissional habilitado é o profissional técnico industrial. Ele tem que fazer um estudo de 1.200 horas. Posso fazer uma intervenção? Então, pode. Será é adequado a gente pensar que o habilitado ele pode ter um qualificado trabalhando junto com ele no desempenho daquela determinada função. Ele foi na casa de uma pessoa instalar numa residência um split, ele é o habilitado e ele levou um qualificado para auxiliá-lo na execução, porque muitas vezes você sabe, é uma máquina de um determinado tamanho, peso, precisa de 2 ali para segurar. Mas que esse cara, esse auxiliar dele, tenha alguma qualificação. É correto pensar dessa forma? É exatamente isso. O profissional de ofício ele não acabou, a profissão de ofício não acabou, né? Esse mundo nosso da refrigeração e climatização, aparece aí a figura do chamado refrigerista, que nada mais é do que o mecânico de refrigeração, o montador de equipamentos de refrigeração. Então, tem um montador lá na classificação brasileira de ocupações, tem um montador de equipamento de refrigeração, climatização, ventilação, e tem o mecânico de manutenção de refrigeração. Então, esse é o nome correto da classificação brasileira de ocupações. Nós vamos pegar esses profissionais e vamos dar qualificação a ele. Ele não vai ser um mero apertador de parafuso. Ele vai receber conhecimento de princípios de funcionamento de máquinas térmicas, de como que ele tem que fazer, qual a carga que ele tem que botar ali, a pressão, a quantidade de gás. Nós vamos botar ele num banco de escola e vamos ensinar os princípios básicos para ele.
Ele não vai ter um conhecimento aprofundado, teórico, daquilo que é necessário, mas os princípios básicos de conhecimento ele vai ter. Esse é o profissional qualificado. Essa é a qualificação. Porque é normal que você vá fazer uma instalação, de repente até uma instalação de vários pontos de split, que seja ele em forma de cassete ou em forma de split mesmo pendurado aí, ele vai ter mais de um membro na equipe dele. Ele vai ter 2, 3, um ajudante, 2 ajudantes. Legal. Ele vai ter então ele pode ter o qualificado, ele está lá numa residência, instalando 10 splits. O técnico habilitado, ele está ali coordenando a execução desse serviço de 10 qualificados que estão ali desempenhando aquela função. Esse habilitado, ele estudou minimamente resistência de materiais para até mesmo avaliar se aquele suporte é o suporte que vai resistir à velocidade de vento que tem. Porque a máquina, a unidade externa, possivelmente vai ficar pendurada do lado de fora. E um ponto importante, que eu queria até perguntar para o Leonardo, é equipamentos. Como você bem falou, Bernardino, no início, um equipamento que não tem filtro, que é uma prerrogativa para você gerar a qualidade do ar no ambiente, ele não pode ser usado em ambiente de uso público ou coletivo. É assim que a nossa norma determina, né, Leonardo? Então, considerando que um equipamento desse é um equipamento doméstico, é um equipamento residencial, e que você tem sistemas de condicionamento de ar diferentes para ambientes de uso público e coletivo, mesmo que esse ambiente seja pequenininho, um consultório médico, mas é um ambiente de uso público. Como é que fica essa parte? Eu pergunto, Bernardino, mas eu vou passar a palavra primeiro para o Léo, para depois você responder, porque eu acho que a gente pode somar. O Leonardo tem no Sindratar uma capacitação para cálculo de carga térmica, velocidade do ar, diferenças de pressões entre ambientes. Você falou centro cirúrgico. Você precisa ter diferença de pressões para capacitar de uma forma melhor essa equipe. Mas, Leonardo, fala você primeiro, como é que você vê isso? Na verdade, o Sindratar não é um instituto de ensino, mas a gente observou ao longo do tempo que existe um hiato muito grande entre o mecânico de formação, aquele que aprendeu o ofício no seu dia a dia, e o técnico mecânico, né? Existe um hiato aí muito grande. Então, qual é o nosso objetivo com os treinamentos de capacitação? É reduzir esse hiato, diminuir essa diferença, para que a gente possa ser, vamos dizer assim, um início, né, para que esse técnico, para esse mecânico saia da inércia, possa entrar no curso de capacitação e esse curso, com os convênios que nós estamos assinando, dê entrada a ele num curso técnico. Então, Excelente. A nossa ideia, na verdade, com os cursos de capacitação, é tirar o mecânico, o profissional daquela inércia, daquele hiato, porque quando ele olha um curso técnico, para ele muitas vezes se torna algo muito distante da realidade, mas quando ele entra em cursos de capacitação, que podem mostrar para ele um outro universo, um outro mundo de oportunidades, e que o Sindratar, já com convênio com instituições de ensino técnico, já tem uma aproximação e um link mais fácil de acesso, para ele pode ser um trampolim para entrar no curso técnico e realmente ter uma formação mais abrangente. Legal, legal. Senai, toda essa estrutura é fundamental para que a gente gere qualidade de vida para essa população.
Exatamente. O Bernardino, você também começou dizendo da população que usa os sistemas, né? Eu quero saber quem é no Brasil, por mais que ele more numa comunidade distante, que ele não vai receber o salário dele num banco, ou que ele não vai numa lotérica para fazer a fezinha dele, ou entre no supermercado, ou simplesmente tenha a sua comida armazenada num frigorífico. Então, 100% da população brasileira é atendida por esse sistema. Ricardo, eu não vou garantir 100% da população brasileira, mas eu acredito que sim. Nós somos usuários do sistema de refrigeração e climatização das formas mais elementares possíveis, por exemplo, uma geladeira doméstica. Está ali para cuidar, para fazer da refrigeração do alimento que ele vai retornar a ser reutilizável. Então, a importância da gente conhecer isso, né? As empresas, né, a Associação das Empresas, elas têm uma demanda, elas precisam qualificar esse profissional. Você hoje, para manter um centro de qualificação profissional, uma empresa para manter um centro de qualificação hoje profissional é dispendioso, ela muitas vezes vai oferir um resultado final de excelência, mas o desembolso financeiro para aquilo também vai ser um pouco alto. Então, o Senai, o Sistema S, o Senai, ele tem a capacidade de atender essa demanda oriunda das empresas. As empresas se organizam, como o Leonardo tem organizado as empresas aí com ele, podem demandar do Senai, criar facilidades, né, criar cursos de horário específico para os profissionais. As empresas podem ceder um período do horário em determinado momento para poder fazer a formação desse profissional e esse profissional retornar de forma qualificada e habilitada ao mercado de trabalho. Isso é retorno para a empresa. Por que eu falo que é retorno para a empresa? Quando você tem um profissional habilitado, você tem mais desenvoltura no desempenho do trabalho, você tem um trabalho com qualidade, você tem um trabalho com eficácia, que é bom falar, que um trabalho com eficácia ele sempre traz melhores resultados para as empresas, para os trabalhadores, aos usuários, à economia brasileira. Então, nós temos todo um sistema que alavanca esse processo. Então, as empresas podem utilizar o Sistema S, seja para formação inicial de qualificação, seja para formação intermediária de habilitação profissional, e aí vem depois as especializações. Por que a gente tem que fazer as especializações? As tecnologias mudam a cada dia, nós temos novas tecnologias nos encontrando no dia a dia, né? Hoje nós temos os splits, amanhã a gente não sabe. A gente estava conversando com o professor Alexandre semana retrasada, estava eu, você, e tinha outros participantes. Os fluidos de refrigeração, a gente está falando de sustentabilidade, aí a gente busca eficiência energética. Então é preciso da gente estar conectado com o mundo, conectado com novas tecnologias, conectado com o resultado das pesquisas, para saber o que vai trazer de ganho para a sociedade brasileira e mundial através de sustentabilidade. Então, a gente tem um caminho imenso pela frente, Ricardo e Leonardo, que a gente, se for começar a mensurar, nós vamos precisar de muita gente envolvida, nós vamos precisar de um aparato grande para começar a fazer, e é um trabalho que vai ficar por um longo tempo, visto a necessidade da sociedade brasileira. Ô Bernardino, eu vou fazer, nesses 5 minutos finais que nós temos, 3 minutos, uma provocação a você e ao Leonardo. Você falou, nós falamos aqui do Sistema S, do Senai, o Sistema S pelo lado da indústria. Nós precisamos, em conjunto, criar uma aproximação do SEST, do Senat, do SESC, porque hoje um dono de restaurante, quando compra um sistema de split, que ele até entende como adequado, porque
os fabricantes fazem a propaganda divergente do que as nossas normas determinam há 20 e tantos anos no país, ele acha que está fazendo o melhor para o cliente dele. Só que ele está fazendo o pior para o cliente dele, porque quando ele não tem filtragem do ar, quando ele não tem renovação de ar, quando ele põe uma máquina soprando o ar com uma velocidade de ar muito alta, e não adianta você botar o split no mínimo, tá? Ele vai soprar com uma velocidade de ar, é a forma de construção do equipamento, para minimizar o tamanho dele. Ele está levando o pior para o cliente dele, sem saber. Ele está prejudicando, ele está contaminando o cliente dele, gerando alergia, e nos mais diversos níveis, e ali o sistema SEST do transporte, quando não olha para o sistema de ar-condicionado de trens novos que estão sendo comprados, adquiridos, que existem normas. Então eu vou fazer uma provocação para vocês dois e vou tentar não dar tempo para vocês não dizerem não, para a gente criar essa aproximação com o SESC, com as FEComércios no Brasil, e ali pelo lado nacional, sou mais eu e você, Bernardino, o Leonardo, como Sindratar pelo lado no estado do Rio de Janeiro, no caso dele, para a gente criar essa aproximação com esses dois, porque a população é que sofre. Então não adianta a gente só preparar, não adianta só a gente preparar o lado de cá, o lado da indústria que constrói sistemas. Oi, mas aquele também que consome esses sistemas. Vocês topam? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que é importantíssimo, porque a gente faz um trabalho dentro de quem produz, né, de quem instala, mas também se a gente não fizer o mesmo trabalho em quem compra, e na verdade hoje grande parte dos problemas estão em quem compra por não saber, por não ter informação, na maioria das vezes não é intencional, a gente tem que ter esse trabalho conjunto, sem dúvida nenhuma. Legal, Leonardo, legal. E até mesmo o lado da indústria hospitalar e tudo mais, preparar. Bom... Deixa eu... Tá me ouvindo? Estou te ouvindo, Bernardino. Opa, não tá bom. O que eu tenho para falar para você? Nesse ponto da gente somar forças, unir nossas forças para a gente caminhar juntos em busca de um resultado final ideal para toda a sociedade. Nós vamos buscar resultado para nós estamos trabalhando para a sociedade brasileira. Né? Esse é o nosso objetivo, da gente estar unindo nossas forças. Excelente. Vamos buscar caminhos junto ao Senai, junto ao Senac, né? Que é o comércio, né? Para a gente poder viabilizar isso. Eu estou lá em Brasília, eu vou começar a fazer algumas conversas, ver se qual o caminho a tomar, e aí a gente vai se falando, vamos conversando e vamos afiando a conversa para a gente trazer as pessoas para um debate mais ampliado, para a gente saber de oferta de produtos e serviços, oferta de conhecimento, né, para poder levar segurança à sociedade. Então, você pode contar comigo que a gente vai caminhar esse caminho juntos, lado a lado, para a gente poder conseguir chegar no nosso objetivo. Amém. Muito obrigado, Léo. Muito obrigado, Bernardino. Eu que agradeço. E vamos seguir. Tá ótimo. Vamos. Muito obrigado, Leonardo. Obrigado. Vai lá. Um abraço. Curte o CNCR, se inscreve no canal do CNCR para que vocês tenham mais informações sobre um sistema que muda a sua vida.